Olá, tudo bem com vocês? Este é o 9º episódio do Icatepsicast, o podcast do Icatepsi. E neste 9º episódio, nós estamos aqui no mês do Dia dos Pais e nada melhor do que trazer aqui um pai, na verdade 2 pais, para falar um pouco sobre paternidade. E junto com o outro pai, a Stephanie, que é a esposa do Diego, estão aqui para conversar comigo e com o Denis um pouquinho sobre empreendedorismo e paternidade. Gente, bem-vindos. Obrigada. Muito obrigado. Vocês são muito especiais para nós, então não tinha como não convidar vocês para esse início ainda, né, de podcast. Acho que tem uma coisa interessante, eu queria contar um pouco hoje também, que é o seguinte, todos os nossos convidados até aqui, eles são da região do Grande ABC. Então, a gente, na verdade, eu, há muitos anos gosto muito dessa questão mais regional, né? De dar visibilidade às pessoas, profissionais, amigos que também atuam nessa região, que é tão rica, né? Em diversos fatores aí, diversos campos que a gente tem de atuação. Então, mais um casal que a gente tem o prazer de conhecer aqui da região. E que vai contar um pouco sobre empreendedorismo, mas principalmente também sobre paternidade. Estou aqui ao lado do pai dos meus filhos, das minhas filhas. Obrigado pelo convite. Para me ajudar nesse bate-papo, mas quero começar já pedindo para vocês se apresentarem. Vocês podem dizer aí o que vocês fazem, como que começou a história do empreendedorismo na vida de vocês. Certo. E aí? Eu começo, então? Pode ser, Vamos lá. Senta, né? Senta as mulheres primeiro. Isso, sendo cavalheiro, né? Eu sou a Stephanie, né? Sou casada com o Diego há 7 anos, né? Nós temos 2 filhos. A Liz de 6, quase 7, o Ravi de quase 5, né? E logo no começo do namoro, ele já era empreendedor, ele já veio desse ramo, né? Ramo de restaurantes, né? A gente vai falar os nomes ou não? Pode falar agora, mais pra frente. Tá. A gente veio, então, né? Ele veio, na verdade, com essa bagagem de ramo de restaurante e a gente começou a trabalhar junto, né? Entrei na empresa junto, então foi casamento com empresa, com filhos, foi um combo só, assim, que veio na nossa vida, né? E é isso, um pouquinho. Foi tudo muito intenso, né? Porque assim, você conhece quantos anos? Há 11 anos. Há 11. Então, no primeiro ano, nós ficamos sempre... Eu era gerente de um restaurante, onde nós conhecemos. Não sei se vocês vão perguntar ou não, mas já vou cortar aqui já, né? Claro, vai falar tudo. Onde nós se conhecemos nesse restaurante, eu tinha uma porcentagem, mas era gerente daquele restaurante. E foi bem legal, porque aí depois ela começou a fazer algumas extras no restaurante também. Então ela começou a entrar meio nesse meio. Ela trabalhava em São Paulo. E depois logo no próximo ano, a gente já foi empreender abrindo o nosso, né? Onde que entrou ela para nos auxiliar na parte administrativa. O meu pai também acabou entrando comigo. E vai fazer 10 anos. 10 anos já do Manza, né? Uau. Que a gente tem o Manza São Bernardo, o Manza São Caetano e abrimos recentemente o Guilmot, aqui em Santo André. Então, assim, foram 10 anos empreendendo, 10 anos se tornando pai. Nesses 10 anos, mais 3 empresas, 2 filhos. Aí eu falei pra ela que tá faltando mais um, né? Que é 3 empresas, mais 2 filhos, né? Ele queria empatar o número de empresa com o número de filho. Aí, o filho a gente parou em 2. Vamos ver. A gente tá insistindo, né, com a Stephanie? Tem uma torcida grande aí pra vir o terceiro aqui, né, gente? Olha, tem hora que eu não sei se vocês estão profetizando aí. Água mole, pedra dura. Direto vem uma coisa que eu até fico assustada, mas por enquanto são 2 só mesmo, gente. A gente tava lá na inauguração, né, do Manza. Estávamos. Legal. Sim, Na verdade. verdade, desde já, o né? outro, né? O outro eu não vou falar o nome, porque... Não- Mas desde o outro eu lembro que Sim. eu e meu irmão, a gente fez um Aniversário. aniversário né? juntos. Nossa, Foi. faz tempo. E vocês são um dos primeiros casais, assim, não casais, mas uma das primeiras empresas que recebe também o Icatepsi, que esse ano também faz 5 anos, para trabalhar com vocês uma questão específica, né? Então, para nós,
falar dessa trajetória, de história, é muito importante, porque a gente gosta muito de exercer a gratidão. Uhum. Então, muito obrigada pela oportunidade de atuação com vocês, né? Já faz algum tempo. Sim. E temos aí uma parceria também. Então, acho que é interessante falar do ICATEPSI para empresas que Sim. ocorre. E vocês foram uma das primeiras empresas que abre essa porta para nós. E pra gente foi um privilégio, assim, a gente Exatamente. colhe frutos disso até hoje, né? Sim. A gente até fala, né, na ação que a gente fez, como isso marcou para a equipe, como eles, de tudo que eles já viveram dentro da empresa, né? Como esse momento, essa parceria que a gente fez com vocês, né, com treinamento e tal, como isso foi valioso para eles. E até hoje, né, repercute lá dentro e tal. A gente vai retomar essa parceria aí, né? Umas vai fazer 10 anos e a gente quer retomar em um formato diferente, né? Mas foi maravilhoso, assim, a gente sempre fala que foi Virada de chave, né? um divisor, Acho que foi a assim. nossa também, né? Porque a gente tá 10 anos, eu acho que faz normalmente uns 5 anos batendo cabeça, Os primeiros, né? né? Assim, Primeiros tipo, 5 tudo anos. bagunçado, vai crescer. A Sem, gente sabe. sem meta, sem Nós nada. estamos nos 5 primeiros, né? Vocês já estão lá no Então, os 10. nossos 5 primeiros, assim, foi muito difícil. Uhum. Mas acho que depois a gente começou a virar a chave para abrir novas oportunidades, para tentar entender um pouco mais as pessoas, tudo. E eu acho que assim, acho que até no nosso casamento, né? Acho que é um Então, amadurecimento, né? Ajuda. às vezes o pessoal fala, ó, o casamento, eu acho que tá ficando melhor o casamento agora do que quando a gente casou, Uhum. né? Não sei pra ela, né? Mas tô falando pra mim. Tá concordando. Porque acho que você vai amadurecendo, você vai abrindo algumas janelas aí que você vai permitindo, né, as pessoas também te ajudarem, você vai comunicando com mais gente. E é muito legal, porque aí, igual o trabalho de vocês na empresa, até hoje a gente está vendo alguns frutos, né? As pessoas às vezes cobram qual vai ser a próxima palestra, se vai ter mais atendimento, se não vai. Então você vê o quanto que gerou frutos ali para nós. E no nosso casamento também. Acho que a gente vai passando, vai amadurecimento, aí vai vindo os filhos e tudo, e aí a gente vai ficando mais maduro, vai entendendo muitas coisas, né? Que a gente não entendia no começo. Mas acho que a girada de chave ainda junto com vocês foi uma alavanca pro nosso negócio, né? Ô, Diego, e por que você escolheu empreender no ramo de restaurante? Porque você conhece sua história, né? Já passou por diversas atividades, mas você escolheu o ramo de restaurante para atuação. Por que você escolheu? Eu acho que ele me escolheu. É. Não foi nem eu, né, que escolhi. Assim, eu não tinha muita. Na verdade, assim, eu sempre gostei de cozinha, né? Foi muito legal, assim, desde pequeno, assim, eu pegava o livro da minha mãe, fazia umas receitinhas de bolo, algumas coisas assim. Mas eu nunca pensei em ter restaurante nem trabalhar no ramo. Aí na época eu fazia educação física, trabalhei como salva-vidas, né? E aí quando acabou uma temporada que eu tava trabalhando nos Estados Unidos, tava trabalhando no Six Flags, lá no parque. Aí eu entrei numa primeira cozinha, mas eu não tive a consciência que eu tava numa cozinha e algo que eu gostava. E eu fritava algumas coisas lá nos Estados Unidos. Aqui nem tem esse doce aqui, né? Podemos até abrir uma loja um dia, quem sabe, né? Olha lá, não tem Tá jeito. vendo? Você tem que seguir. Funnel cakes, mano, né? Então eu fritava esses funnel cakes lá no parque. E depois eu fui trabalhar no Dunkin' Donuts, também nos Estados Unidos, né? E aí foi bem legal. Aí eu fui ganhando mais experiência, foi muito legal, trabalhar no café. E gostei realmente, né? Mas eu não tinha ainda entendido. Aí quando eu voltei pro Brasil, fui continuar a educação física e não ia mais. Falei, cara, vou parar, não vou fazer mais. Aí falei, meu, aí vi um curso para fazer na Espanha. E aí lá eu vi uma vaga que tinha uma vaga num buffet. Aí eu falei, acho que eu vou trabalhar num buffet, que eu trabalho como garçom, como cozinheiro, alguma coisa, e faço esse curso, né? Acabando que era uma cilada, era algo falso, né? Lá na Espanha. Mesmo assim eu fui, mas não por eles, eu fui por mim, por conta própria. E aí, não vou contar toda a história, senão eu vou ficar o podcast inteiro aqui, né? Mas aí na Espanha eu passei algumas dificuldades muito grandes de emprego e tudo, e um senhor me ajudou, me levou ele para casa dele, né, para me ajudar com moradia e etc. Que ele conhecia meu amigo no aeroporto. Foi uma coisa muito de Deus, assim. E aí ele me acolheu, né, e falou assim, mas vamos procurar um emprego. Eu tenho uma amiga que é gerente de um restaurante aqui. E aí ele conseguiu nesse restaurante para mim, né? Aí quando eu entrei lá e eu falava bem espanhol, tudo, eu falei assim, então você já tem uma experiência, fica aqui no bar e o seu amigo fica como auxiliar de mesa, limpando mesa e etc, né? Aí realmente eu entendi que era um restaurante de verdade e aí eu gostei demais.
Aí, assim, eu trabalhei muito, muito, assim, eu trabalhei, acho que 6 meses quase, sem folga. De segunda a segunda, todos os dias, mano. A nossa folga era uma meia folga. Então, tipo, a segunda eu não trabalho de manhã, mas trabalho à noite. E, assim, eu gostava demais, mano. Gostava muito, muito, mano. E aí eu ficava, se pudesse, eu ficava o dia inteiro no restaurante, mano, trabalhando. É. Aí ficava no bar, ficava cansado, ficava nisso. E aí foi onde que veio a paixão mesmo. E quando eu voltei, depois eu fiz mais uma viagem ainda, trabalhei também em Londres. E aí quando eu voltei pro Brasil, eu falei, cara, eu vou fazer isso, eu vou estudar isso. E aí eu fui fazer hotelaria no Senac, porém não tinha uma grana ainda. E aí fui trabalhar no Sim Senhor, né? Quando inaugurou o Sim Senhor aqui do ABC, né? Então eu fui o primeiro, um dos primeiros funcionários lá do Sim Senhor. Comecei no bar, depois eu fui para garçom, que a gente ia fazer um atendimento muito legal no bar e sempre gostei de atender as pessoas muito bem. Aí depois aí o dono falou assim, Diego, você vai ter que ir pro salão, cara, porque o pessoal não queria sentar mais nas mesas, queria ficar lá no bar. Olha só. Aí eu fui conhecendo muitas pessoas, donos de outros restaurantes, né, e etc. E aí eu falei, não, legal, vamos pra garçom. Eu fui pra garçom, depois eu fiquei responsável meio que um subgerente abaixo da gerente ali para abrir os almoços do Sim Senhor na época. E aí foi quando começaram a me chamar para gerenciar algumas casas, né? Aí gerenciei mais 2 casas aqui no ABC, uma sertaneja e um outro restaurante, até a gente, resumindo bem, para ir pro nosso, Encontrar, né? Mas assim, foi uma paixão que aí eu tentei fugir nesse meio termo. Aí eu tentei pegar uma loja de imóveis que o meu tio me ofereceu, mas faliu, né? Não deu certo. Aí eu fali com a loja. Ai, Aí eu falei, cara, eu vou precisar realmente voltar mesmo, né? Até para poder apagar algumas contas que eu tinha ainda. sim. E aí eu voltei gerenciando uma casa aqui no ABC. E aí eu falei, agora eu vou focar nesse ramo, por mais trabalhoso, mas aí eu já tinha já em mente que eu já queria ter o meu. Eu sabia que eu podia me esforçar, meu pai, minha mãe, foi sempre muita gente contra, né? Porque final de semana, isso e aquilo. Mas eu nunca me importei, assim. Desde de novo, assim, comecei a trabalhar, eu preferia ficar trabalhando no final de semana do que às vezes em uma festa de família, etc. Porque eu acho que eu sabia já onde que eu queria chegar, né? Mas comecei meio que sem querer, Entendi. bem sem Foi querer. por isso que o restaurante escolheu. Entendi. Foi ele. É. Agora para vocês, quero saber, Denis, Diego, como que é a história da paternidade para vocês? Vocês sempre quiseram ser pais? Como que é isso assim? Vocês olham para a vida de vocês como filhos e havia um desejo ou depois que vocês casaram, que vocês falaram, nossa, acho que ser pai seria legal. Como que foi isso? Poxa, pra mim, eu sempre quis ter meninas. Então, mas ó, calma. Quando você me encontrou, você falou e você fala pra todo mundo que não queria mais se casar e não queria relacionamento com ninguém. Que é uma parte específica. Que era essa É. parte específica. Tá bem. Pulou muito, né? Pera aí, então vamos voltar. Eu tava numa fase da minha vida que eu já falava pra todo mundo que eu não ia casar. Eu não ia casar, não quero mais ninguém. Falava isso pra minha mãe, pra minha família. Só que aí depois eu tenho um compadre, né, o Sérgio, e num momento ali específico eu falei pra ele, poxa, a próxima namorada, eu vou me casar com ela. Eu nem sabia quem era, quando seria. Sérgio, a próxima eu vou casar. Eu não vou ficar mais Olha, namorando não esse sabia. período, não. Você tá de prova. Então, desde o início, ele sabia que a próxima eu ia namorar e já ia casar muito rápido. Já tinha certo isso na minha cabeça. E aí a gente se reencontra. É, porque eu sei que a história vem de antes, Que a né? gente começou na Vocês- 4ª série, eu gostava Sim. dela na 4ª série, então Ah, você 16 anos depois, pra mim já é desde aquela época. Ela só não sabia, né? Denise? Mas já estava Era só um escolhida. detalhe, era só um detalhe, mas estava ali guardado ali. E aí a gente se reencontra em 2013 e eu já estava muito certo, né? Tanto que eu falei pra ela, falei pra você, poxa, limpa aí tudo porque eu vou casar, eu quero um negócio sério com você. E daí então eu já tinha plena certeza que eu queria sim ser pai de meninas. Eu sempre falei que eu queria ter 3 filhos, era um sonho meu, era um desejo meu. E eu sempre compartilhei com ela desde o primeiro dia. Não foi? É, essa parte sim. Que lindo. Ah, é lindo, né? Você vê as coisas que realmente aconteceram, É. né? Olha como. Foi. O desejo de 2 meninas é demais, né?
Eu sempre quis. Perfeito. Então foi isso. E tanto que o Sérgio, né? Imagina, né? Minha família, os amigos em torno, tava todo mundo achando que eu tava doido, né? Como assim, já vai casar? Como assim, já vai ficar noivo? Mas o Sérgio era o único que falava. Não, ele sempre falou isso pra mim. Eu já sabia. Ele era o único tranquilo, assim. O restante do mundo... Assustado. Nossa, que É porque isso. sempre Denis tá namorou louco. anos, né, Denis? Exato. Sempre eu namorei por longos anos. Eu tive outras 2 namoradas, cada uma com 4 anos, né? Então 4 anos era o limite ali do corte, né? Era a regra. Pô, não vou chegar mais nisso que não dá certo. Vou casar Vou casar nisso. antes. Exatamente. Ficou noivo com meses. Em 6 meses a gente já tava noivo. Nossa, 6 5. meses? Eu não sabia se dessa reencontrou informação. em junho, Julho, em dezembro a gente ficou noivo. dezembro a gente já tava Uou. noivo. A gente fez uma festa enorme. Chamou todo mundo, pronto. Cara, Já apresentou todo mundo e pronto. E foi aí que a gente deu o primeiro passo. Até o casamento em 2015. Sim. É isso. E você, Diego? Eu acho que um desejo. Eu sempre quis ser pai, né? Eu sabe, tipo, vou ser pai com toda certeza, mas assim, falando, eu não. Tipo, regras de quando eu ia ser pai. Não tinha, né? Eu não tinha um planejamento de ser pai, né? E até mesmo, né, quando nós se encontramos, ou depois nós casamos, nós também. A nossa ideia ainda era ficar um tempo casados, né? Mas não deu nem. 3 meses de Deu casado, 3 meses de eu tava casado grávida. já. Foi Era muito bom, né? Pai. rápido. E vocês foram Então, 3, a gente foi 7. Foi por aí. Então, assim, não foi nada... os filhos no nosso casamento, né? Que a gente queria ser pais, era sempre... era certeza. Mas os filhos aconteceram sem planejamento mesmo, assim. Ali foi isso, 3 meses de casado. Eu tomava remédio, então... Foi um susto, mas foi aquele susto muito bom, né? A gente ficou, assim, em choque, porque acabamos de casar. Tinha aquele lance de, vamos curtir o casamento, vamos, né, e tal. E aí, 3 meses, tá. Um positivo lá, eu assustada, né? Contei pra ele, assim, ele sempre... O Diego é muito isso, né? Ele sempre recebe tudo muito bem, assim. Aí ele mega feliz, porque eu tava um pouquinho assustada. Eu falei, nossa, 3 meses, como que ele vai receber isso? E ele ficou super feliz. Eu lembro, a gente já trabalhava junto, né? Porque o Manza já existia. Tinha 2 anos o Manza, mais ou menos. 2 para 3, né? Acho que por aí. E aí, foi um fim de ano. Olha como eu lembro muito bem a coisa do exame. A gente numa correria, fim de ano, né? Aquela loucura com a rotina do restaurante e tal. Eu fui fazer o exame sem contar pra ele. Eu não contei, porque como eu tomava remédio, eu falei, cara, atrasou, mas nunca tinha atrasado. Mas eu não vou assustar, a gente tava com tanta coisa na cabeça, fui sozinha, fui lá na clínica, nunca gostei de teste de farmácia, nunca fiz um teste de farmácia na minha vida. Nossa, Nunca gente. fiz. Primeira mulher. Nunca fiz teste de farmácia. Eu nunca confio. Acho que se eu fizesse, dando um negativo ou positivo, eu ia ficar em dúvida. Então, eu preferia ir lá no sangue. Fui lá, fiz um beta, voltei pro Manza. Fui perto, né? Aqui na Vergueiro lá. Voltei pro Manza, fiquei esperando o resultado, né? Lá no computador e tal, não sei o quê. Saiu. E aí, olha, é curioso, não sei se eu já contei isso pra vocês. Não tava escrito positivo ou negativo. Tinha um número lá. Né? E eu li aquilo, e eu li, eu não conseguia interpretar. O que eu tive a ideia? Imprimi o exame. Lá perto do Manza tem clínicas, né, de atendimento lá. Você foi lá. Fui. Pra ter certeza mesmo, por favor. Pra ter certeza. Ler aqui pra Denis, aí, exato. Aí eu cheguei lá no desespero, é um convênio, né, da região ali. Mas só com hora marcada. Eu falei, moça, você não tá entendendo. Eu tô com um resultado de um exame aqui, e eu só queria um médico que pudesse falar o que tá aqui. A moça do atendimento, eu não posso, tem que só com horário. Não, aí eu saí. Quando eu saí, tinha uma médica, uma médica de jaleco entrando no carro. Eu abordei a mulher entrando no carro. Mentira. Juro. Falei assim, querida... Acho que ela olhou, né? Ela se comoveu ali. Falei, sabe o que é? Eu fiz um beta e eu não tô conseguindo interpretar. E assim, eu quero contar pro meu marido, mas eu não sei o que tá. Aí ela, eu te ajudo. Eu lembro do rosto dela nitidamente, assim. Eu não esqueci o nome.
E aí ela abriu, não, claro, ela abriu, ela olhou pra mim e falou assim, Parabéns. não, você tá muito grávida. Aí eu fechei, obrigada. Voltei, assim, um trajeto de, Tchau. sei lá, uns 200 metros, né? Não sei da rua Ah. ali. Voltei pro moço e falei, cara, e agora? Naquele dia, eu não encontrei a gente, né? Recém-casados, né? Não tínhamos filho ainda e tal. Eu ficava, então, na rotina da noite. Porque agora eu só trabalho durante o dia, né? Uhum. E aí, aquele dia, o Diego não parou um minuto. Parecia uma coisa. Eu queria achar um momento pra contar. E tudo era assim. Um chamava, outro chamava, outro chamava, outro chamava. Fomos pra casa. Eu tava muito cansada. Nós dois, né? Muito cansados e tal. Ele dormiu. Assim, enquanto eu tomava banho, eu me preparando pra contar. Uhum. Ele dormiu. Eu falei, mas também não vou contar. Aí, no outro Nossa. dia, dormi com aquilo. No outro dia, eu fiz Ficou uma brava carta. à toa, né? Ele sem saber o que tava acontecendo. Eu falei, cara, eu quero conversar. Eu fiz uma cartinha. Aí, no outro dia, ele... Não sei se você lembra dessa cartinha. No outro dia, quando ele acordou, tava lá. Ele abriu e leu. E a gente... Era da bebê falando. Era um bebê falando, né? Eu escrevi como se fosse um bebê. Uhum. E aí, emocionou, abraçou, beijou. Foi lindo, assim. Mas esse momento de contar, eu gravei muito, porque como a gente não esperava, né? Sim. E aí eu fiz essa loucura, vou fazer o exame, voltei, eu precisava de alguém pra ler pra mim, pra depois contar. Mas deu tudo certo. Essa história eu não sabia. Olha, tá vendo? A gente vai lembrando, né? Eu fiz isso, porque eu não tava conformada com o negócio e não tava escrito. Eu falei, cara, não é possível. Não, eu sempre fiz de farmácia e sempre corri pro beta, né? Olha lá, tá Aí, vendo? da terceira aqui, gente, foi tão de repente que eu fiz farmácia, lembra? E no outro dia à tarde eu fui na farmácia também, mas fazer o sangue, que agora tem, né? O beta teste rápido. Aí fiquei lá 15 minutos sentada com a minha mãe e com a Marina esperando. Meu, muito grávida também. Eu falei, ai, gente, não Os maiores acredito. 15 minutos da vida, né? Esperando. Aham. Mas o Denis já tava sob alerta. Ele já sabia que eu tava. Não, Você já tinha Ele, certeza? porque no ele dia- foi comprar o da farmácia. E ela fez, a gente tava em casa aquele dia em específico e a gente já recebeu a notícia. Só pra ali. confirmar. Era só Aí eu pra falei pra confirmar. ele, parabéns. Aí ele falou, eu sabia, tá? Eu esperava, né? Aí eu... Você pensa? É um filho, né? Não é parabéns. Né? Tá ganhando. Ai, gente. Mais um. Seguimos. Olha só, muita gente fala que quando o bebê nasce, nasce a mãe, né? E a gente sabe que é isso. A gente renasce, na verdade. Mas quando o filho nasce, nasce o pai também? Sim. Quando o filho nasce, falando da minha experiência, aí sim eu me vi como um pai. A gravidez é uma coisa, né? Você tem tantos pensamentos. Eu lembro com a gravidez da Cecília, nossa primeira filha, a minha maior preocupação era: preciso trabalhar mais. Eu preciso trabalhar mais. E eu lembro que eu tava num looping, assim, maluco de trabalho. E, assim, a solução de tudo seria ter mais trabalho. Uhum. Aí quando ela chega e a gente compreende o que é, fala, nossa, eu tava totalmente errado, meu. Então existe essa questão, pra mim existiu. E ali, com ela no colo, dando o primeiro banho, que eu pude ter certeza que ela precisava da minha presença, do meu cuidado. Então, comigo foi assim. Então, eu me vi pai quando ela nasceu. Uhum. Acho que é um pouquinho diferente, porque acho que a mãe parece que cai a ficha primeiro, porque ela tá gerando, né? Uhum. Então ela tá vendo ali, tá, Uhum. né? O processo, O né? Da gravidez. processo, tem uma vida ali, ela tá sentindo, tá... Todos esses 9 meses aí tem vários, né? Umas sintomas, etc, daquilo aqui. Agora, acho que nós mesmos é quando que nasce realmente, né? Não... É. Quando que sai mesmo na barriga, né? Você fala, cara, agora caiu a ficha de vez, tá aqui nas minhas mãos, né? Tá aqui nos meus braços, agora é a nossa hora, Uhum. né? E quando a Liz nasceu, você lembra, assim, de... na verdade, assim, eu quero saber se você lia coisas sobre criação de filhos, ou se você deixou ela nascer e falou assim, não, deixa ela nascer e eu vou ver como que eu vou fazer o que eu preciso. Como que foi pra você esse dia a dia, né? Eu nunca fui muito ansiosão, não, tipo, de falar, nossa, vai você pai, eu
já li algumas matérias, acho que eu li um livro sobre a parte de educação, de filhos, etc., do Augusto Cury. Mas assim, eu nunca fui meio que. E fora aquelas mensagenzinhas que as mães mandam, né, no Instagram, né? Tipo, só lê Encaminhando os esse post conteúdos, aqui, né? só, né? Conteúdos Só lê bons. esses conteúdos, né? Você acaba lendo ali. Eu leio, viu? Se escrever, mas Ah eu lá. leio. Tô aqui, ó. Abrindo meu coração. E. Mas assim, eu nunca. Não foi aquele pai preparado, né? Mas acho que por eu ser, não falando isso, né? Mas por ser um bom filho, Uhum. né? Eu acho que eu tinha certeza que eu poderia ser um bom pai e tentar. Eu acho que a nossa missão, né? Eu sempre tenho isso no meu coração, de eu ser melhor que o meu pai. Uhum. Não ser melhor que ele em si, mas assim, pegar o que ele me ensinou, que minha mãe me Uhum. ensinou, Uhum. e eu melhorar isso, e eu espero que os meus filhos sejam melhores do que eu, Uhum. né? Então eu falei, meu, acho que o meu pai conseguiu acertar, a gente conseguiu errar, né? Então eu vou juntar isso e vou conseguir ser melhor que ele. Em algumas partes, em outras partes iguais, porque eu tenho duas vivências de dois seres humanos. Se eu juntar o que minha mãe acertou, o que meu pai acertou, o que eles erraram, tô no lucro. Uhum. Entendeu? Uhum. Então eu tive essa visão, acho que muito. Então, eu falei, meu, então realmente eu parei, freiei meu pai a parte de serviço. Por quê? Porque o meu pai e minha mãe trabalhavam muito. Uhum. Muito, mano. Meu pai, assim, tipo, trabalhava todo final de semana. Né? Então, eu falei assim, ali eu sei que tem um. Não, meu pai não se arrepende por isso, mas hoje ele vive muito melhor Uhum. e aproveita muito mais os filhos e o neto do que antes, tipo assim, disparadamente. Então, eu falo, se eu tenho como que fazer isso agora, eu vou fazer isso agora. Sim. Né? Então, eu tive essa ideia assim, e aí eu acho que me surpreendeu porque eu gosto muito de ser pai. Então, assim, mas muito mesmo, né? Então, assim, pra mim não é um peso, pra mim não é um. Ah, você ajuda sua mulher? Ninguém ajuda ninguém, Uhum. né? Porque se é seu filho, como você tá ajudando? Uhum. É sua obrigação. É a minha obrigação, é a obrigação dela. Então, acho que não tem uma ajuda, tipo de. Ajuda é outra coisa, não do filho, né? Uhum. Mas não é todo mundo que pensa assim, né? Então é um debate, né? É. Então a gente É. pode depois jogar mais pra frente, jogar essa bola. Né? Porque às vezes, não, eu tô ajudando a minha mulher, tô lavando a louça. Mas a louça é sua, você acabou de comer, a casa é sua, como você tá lavando a louça ajudando a sua mulher? É. É um. Ah, tem que trocar a fralda, ajuda lá a sua mulher. Eu falei, não, filho é meu, como que eu vou ajudar? É a minha obrigação, mano, Uhum. de trocar a fralda, de dar banho, de fazer isso, levar pra escola. Mas a gente conseguiu se adaptar muito bem, né? Acho que vai vir outras perguntas aí também, não sei, com os dias, né? Esse é um motivo pelo qual eu chamei vocês para participar dessa mesa, né? Desse episódio. Porque você e o Denis têm o que a gente chama hoje de paternidade ativa. Então, vocês fazem parte de uma nova geração de pais, que é diferente dos nossos pais. Exato. Né? Então, assim, a gente teve pais que eles são de uma geração de provedores. Então, prover o que precisava no lar era a principal ambição dentro dessas características que um pai precisaria ter. Enfim, não quer dizer que não dava carinho, não dava amor, mas de uma forma bem diferente do que acho que o que vocês fazem, né? Então, a paternidade ativa é o quê? É essa divisão de tarefas. Não é se colocar como um ajudante da mãe, porque na nossa realidade, né, Stephanie, isso nem existe, nem passa pela nossa cabeça serem Exato. nossos ajudantes. Ah, o Denis me ajuda tanto. Não, o Denis não me ajuda. Ele divide tanto comigo, né? Então, é diferente de muitas mulheres. A gente também, com certeza, tá numa Tá porcentagem num lugar baixa lá. privilegiado, Um né? lugar privilegiado. Mas, eu tava pensando antes de vir pra cá. Não coloca no ar esse episódio, não, hein? Senão o nosso WhatsApp aí vai bombar. Mas você sabe que quando a Lívia era bebezinha, e eu compartilhava algumas coisas da rotina no Instagram, o que eu recebia de mensagens de mães na mesma fase, de disso, meu marido
Aqui não faz nada. Meu sonho era que meu marido fosse assim, então, assim. Aí eu tinha os dois lados. Eu falei, cara, será que eu tô deixando essa mãe sentindo mal? Porque pra mim era natural. Eu falei assim, parece que você tá querendo jogar na cara do outro de que a felicidade, né? De alguma forma, não sei. E aí, pelo menos no nosso círculo de amizades, assim, o Diego é muito referência com relação à paternidade mesmo, né? Não só no nosso círculo, mas isso. E é sempre isso. Ele vai mostrando de que, cara, é obrigação também, né? Não é porque você provê, não é porque você paga as contas de casa que você não tem que ajudar a organizar a rotina do filho, né? A levar pra escola, fazer uma lancheira, cara, dar um banho. Aqui eu falo, ele só não amamentou porque não dava, né? Fisiologicamente falando, não tinha como. O Denis Mas também. do mais, é 50-50. E eu digo que tem dias que, cara, ele é 70, 80, às vezes, né? A gente tem muito isso equilibrado. E isso é muito bom pros nossos filhos, né? Acho que o exemplo que eles estão vendo de pai em casa, é o que eu falo, minha filha, você não vai aceitar menos que isso. Menos do que isso nunca na sua vida, hein? O que eu tava falando, né, que eu tava pensando antes de vir, é que assim, falar sobre a paternidade deles, pra muitas pessoas, né, pra maioria da população, pode ser romantizar essa história. E eu sei disso, eu tenho plena consciência. Mas também não falar, eu acho um desperdício enorme. Porque as pessoas podem aprender muito. Exato. Os homens podem aprender muito, eles podem se inspirar muito. Assim como o Diego é referência no círculo de amizade de vocês, o Denis também no nosso. Tanto que tem um casal de pais recente que o pai ligou pro Denis e falou assim: preciso que você me ensine a dar banho no chuveiro. E o Denis fez um passo a passo, tirou foto, né? Legal. Verdade. Isso é muito legal, né? Muito legal. Muito, muito legal. E depois eu encontrei ele e falou: Nossa, meu, você me ajudou muito. É muito mais fácil do que a banheira. Eu falei: Exato, é muito mais fácil dar banho no chuveiro. E nossa, me libertou. Falei: Cara, é isso mesmo. Então, você vê que aos poucos, né, a gente consegue contribuir, compartilhar com quem tá do lado. A gente não pode romantizar algumas coisas porque a gente deixa nossa história deixar de incentivar o próximo também, né? Então, às vezes pai ou mãe, etc, que vê, às vezes, alguma postagem, vê alguma coisa, e a gente tem esse negócio em nós, né, mano? Tipo, não vou falar muito nossa história, porque fulano vai achar isso, ou fulano vai achar aquilo, vai pensar que a gente tá se achando, vai pensar que a gente é bonzão. Cara, não é isso, é só você ter a consciência. Se um homem tiver a consciência, ele não vai deixar passar esses anos. Porque são só 12 anos. Entendeu? Que ele tem. Se colocar encurtar mais um pouquinho, são só 6 anos. Né? Ali já vai fazer 7. Aí você fala, cara, eu só tenho mais 5 com ela. Depois dos 12 é amiguinha, é não sei o quê. Outro dia, bem no comecinho, você até falou, né? A gente teve alguma coisa de dormir na cama e tal, né? Ela falou assim, cara, não vamos brigar, se estressar por causa disso e tal. Porque vai ser poucas noites que ele vai querer vir na nossa cama. Né? E aí você fala, não, pouca, mas atrapalha às vezes o sono, relacionamento de casal e etc, né? Mas na verdade é tudo um balanço ali, né? A gente não pode ser também tudo sim, também tudo não, mas realmente passa muito rápido. Passa. Muito, mano. E assim, Você bizarro. perguntou uma coisa sobre leitura. Eu me lembrei agora que eu ganhei um livro que chamava Manual do Bebê. Ele foi feito muito com cara de manual de carro. E eu ganhei de uma pessoa lá de Chapecó. Que falou, você vai ser pai, você vai precisar disso. E aí eu tava lendo. E ele justamente era uma leitura assim como se fosse uma leitura de manual de carro. Só que teve um momento, depois da chegada da Cecília, eu deixei de lado. Então ele serviu ali no primeiro momento algumas instruções, mas o dia a dia com a chegada dela é que você compreende o que você tem que fazer, o que você pode fazer também. E não tem essa, né? Isso aqui a Camila vai fazer, isso aqui é eu. Não. É sua filha, então você pode fazer, sim. Porque eu já ouvi muita questão, né? Com a minha filha é mulher, quem vai ajudar ela é minha esposa lá no banheiro. Sabe umas coisas assim, do tipo... não, eu vou até aqui a página 2. Aqui em diante é a minha esposa. E não existe, não pode existir isso. Então, eu já presenciei muito disso. Dessas questões de... eu sou homem, né? Eu só posso ir até aqui. E não é bem assim. Acho que tem uma questão importante. Fiquei pensando aqui agora.
é que nos primeiros dias você lembra, né, que a gente teve algumas dificuldades, que minha mãe ajuda, né, até hoje, nossa principal rede de apoio. Beijo, dona Lina. A gente te ama. E aí, a minha mãe achava muito estranho. Ela, até hoje, né? Até hoje. Até hoje, 7 Até anos hoje. depois, ela fica muito espantada, assim. Ela fica, às vezes, preocupada do Denis fazer coisas que ela nunca viu um homem fazendo. Uhum. Então, ela fala, não, mas... Não, pode deixar que eu vou. O Denis vai? Mas como assim? Né? Não, mas vai dar banho? Deixa que eu vou. Não. Isso quando a Cecília era bebê, né? E aí, quando o Denis começa a ser pai, né? Fazer o que ele precisava fazer, eu também me peguei nessa. Falei, nossa, mas será que ele vai fazer isso? Porque eu nunca tinha visto, Uhum. né? A minha realidade não foi essa. Meu pai nunca trocou uma fralda. Até hoje. Eu falo assim, agora tá vindo um menino. Será que você vai trocar a fralda do menino? Meu pai também faz Mas tudo. é o- Meu pai também não trocou. Não, O Manuel é troca. igualzinho. 4 netos e... E tudo bem. Mas eu também nunca tinha visto. Então, os primeiros dias foram bem difíceis. Do Denis ter que falar assim pra minha mãe: Dona Lina, eu vou fazer. Eu não sei, mas eu vou aprender, porque ela é minha filha. Então, a gente teve uma pequena dificuldade ali no início, né? Sim, Por conta natural disso. também. Mas não passou 100%. Que até hoje, né, na cultura da minha mãe, é muito diferente. Sim. A Camila tem compromisso, assim, alguma reunião, enfim. A dona Lina fica sabendo e fala, quer deixar as meninas aqui? Aí a Camila responde, não, elas vão ficar com o pai delas. Se não deixar ninguém aí, elas vão ficar com o pai delas. Então, sempre ela tem esse... Ainda. a gente não vê por mal, né? Ela quer ajudar. Sim. Mas, às vezes, se pega nisso, né? Mas como assim? Ah, é verdade, ele fica. Então, Porque tem esse... era cultural, né? Na época Isso. dela não era isso que existia. acontecia, exato. Eu venho de verdade, mais diferente ainda, porque meus pais se separaram, eu era muito pequena. Então eu não tenho memória nenhuma com relação a cuidados paternos, né? E aí o Manuel sempre compartilha, né? Que é isso, a gente brinca na coisa da fralda. Ele queria muito uma neta. E aí a Liz é a única menina, né? E a primeira. Ai, gente. É a princesa do vovô. Assim, ele é extremamente apaixonado por ela. Ele ama todos, né? Mas ela é a menina, então não teve jeito. E é isso, a gente brincava, trocar uma fralda. E aí você vê, né? Ele era um pai ativo ali, dentro do que ele podia, né? O que a Mercedes, a minha sogra, compartilha e tal. Mas muitas coisas é isso. Vou trocar uma fralda... Nunca. Mas ele lavava as fraldas, ele falava. É verdade. Ele lavava as fraldas. Era fralda de pano, né? Pano, cara. Ele voltava da escolinha, ele falou que ele ajudava a Mercedes lá a lavar, e estendia e tal. Mas é cultural mesmo, né? A realidade nossa é outra. E eu imagino que quando for os nossos filhos, porque agora você também vai ter um menino, né? Eu acho que eles vão ser muito melhores ainda. A gente, né, espera que essa evolução continue, né? E como foi pra você, vendo a paternidade do Diego, assim, acontecendo? Olha, sou, né, até hoje, muito grata, assim. Eu sabia que ele seria um bom pai, eu tinha certeza, porque ele é um bom ser humano, né? Mas ver ele desenvolvendo isso, é isso. A gente fala, né? Tem o livro que você leu, Denis, do manual, mas assim, cada criança é uma criança, né? Não tem fórmula mágica, não tem. Às vezes o que funciona para uma família não funciona para outra, enfim. E aí ver ele desenvolvendo isso, eu fui dar o primeiro banho na Liz, acho que porque o banho era o papai, né? Uns 2 meses depois. Ah, eu também. Porque ele fazia questão. A gente era meio do contra. A gente dava banho... Do contra, não, né? Dos padrões que diriam com o horário ideal pro banho. A gente dava banho, tipo, 10 horas da noite. Ah, nós também, Era sempre noturno o banho. Mas pra minha sogra, imagina, 22 horas você dá banho num recém-nascido, gente. A gente nem falava banho. E aí ele... eu vi ele dando banho, e ele nunca tinha segurado um recém-nascido na vida dele. O primeiro bebê que ele segurou foi a filha. Até hoje eu não seguro. Ele gosto tem muito de pegar recém-nascido, bebês pequenininhos, assim, né? Tipo de amigos, essas coisas assim. Eu prefiro quando já tá maiorzinho, né? Sim. E aí ele foi, né? Aprendendo ali as habilidades e tal. E ele é um pai detalhista. Até hoje, assim.
Ele, quando arrumava a Liz, né, trocava e tal, ele sempre era tudo lacinho, era combinando com a roupa, que era combinando com o sapato. Aí, Se era eu... aprender. Preciso aprender essa parte. Se era... Não, mas se era eu, a roupa, às vezes eu colocava... Enfim, mandava foto, ele criticava. Eu tenho prints disso. Nossa, mas esse sapatinho aí, tipo, não tá com... Não é possível que eu tô vendo. Era bom, né? Na sensação de que, nossa, olha como ele é. Mas eu falava, cara, não é possível que o pai tá aqui preocupado porque o sapatinho não tá combinando. Pois é. Não, sábado, meu digníssimo coloca um vestido rosa, rosa e branco, né? E por baixo, eu sempre falo pra colocar um shortinho pra Sim. segurar a fralda. Ele colocou um shortinho de oncinha. Ai, Tava linda, tava fashion. Não, eu Cara, tenho defesa. Não, eu tenho posso defesa. acreditar. A Camila, a Marina, do jeito dela, né? Eu já tinha escolhido um look. Mas ela não quis, obviamente. Ela queria o vestido. Então ela bateu o pé, tido. Eu falei, tá bom, então coloca o vestido. Claro que não ia combinar. Aham. Mas tem É. muito disso, né? Tem vários memes É. na internet quando Ai, o papai arruma a criança, É. tá uma meia de cada cor. A gente tem vários, mas o Diego era não. Ele era o cara que queria o negócio combinandinho. Assim. E foi lindo. E ano após ano, assim, ele foi melhorando, né? Aperfeiçoando. Acho que vem junto do amadurecimento, vem de todo um contexto, né? Da vida mesmo, assim. Ele começou a ler muito mais, se interessar por vários assuntos. E foi uma evolução, né? E aí, quando veio o Ravi, já vai pular pro segundo filho já. E aí, quando veio o Ravi, que também foi uma gravidez inesperada, mas a gravidez do Ravi foi um choque pra gente, assim, porque primeiro que eu tava voltando, a Alice tinha 1 ano, né? Eu tava voltando a me olhar, aquela fase que a mulher, olha, agora 1 ano, né? Vou voltar a me cuidar, vou voltar a me priorizar, porque Matriculou na academia. é isso, voltei a treinar tal, não sei o quê. Atrasou. Aí, cara, eu falei, não é possível. Só que aí, diferente da primeira que eu fiz escondido o exame dessa vez, eu falei, vem cá, eu não sei. Eu não sei o que aconteceu, tal. Vou fazer o exame, ele tá bom, vai. Quando saiu o resultado, tanto é que esse eu deixei ele, dei a senha, o negócio, falei, ó, vê você. Eu tava tão angustiada, era uma coisa tão assim. Senão você teria E que ir aí? na clínica lá de novo. E aí, ele que veio do meu lado, amor, eu acho que ele também não tinha certeza, né? Eu acho que é positivo. Eu falei, não, como você acha, amor? Eu ou não é? Aí era, né? Era um positivo. A gente demorou um pouco mais pra processar o segundo. Porque a gente não tava tentando, a gente sempre quis ter um segundo filho, isso era fato. Mas era aquela coisa, vamos esperar mais um pouquinho, deixa crescer, ou ser um pouquinho mais independente. Eu falar, desmamar, eu amamentava e tal, não sei o que, né? Tinha aquela coisa de um planejamento por alto. E aí foi um choque, assim, da gente... Planejamento da sociedade. Foi o planejamento de Não Deus. de Deus, né? E aí foi isso, mas no primeiro momento foi uma coisa meio... E ele sempre me apoiando, que... Cara, né? Filho é bênção, né? A gente tinha pessoas próximas que estavam tentando uma segunda gravidez e não estavam conseguindo. Eu falei, meu Deus, eu que não tô aqui. Que não pedi, veio, né? E aí depois eu falo, eu pedi muito perdão, porque foi uma sensação ruim. Depois eu chorei muito e tal. E obrigada, Senhor, e que venha com saúde, né? E aí veio nosso menininho, o mini Dida, que é a cópia do Muito. pai. Xerox. Né? E o jeito mesmo. também. O sorriso é o pai inteiro. E é maravilhoso, gente. É incrível, assim. E cada ano após ano é isso. Ele vem evoluindo, ele vem entendendo as mudanças, né? É um menino e uma menina. Mas acho que do Ravi foi, só cortando um pouquinho, acho que foi a parte assim que mais. Porque ele teve algumas ocasiões verdade. ali, né? Aquele bebezinho até os de 6 bebê, meses. né? Foi bem Então, difícil. assim, ele ficou grudado na Steph. A Steph não, assim, tava até agonia, porque ela não conseguia dormir, ele não dormia, ele gorfava, não era refluxo, não era isso, não era aquilo. Verdade. Aí eu lembro que a Alice ficou doente, aí eu dormia todo dia com a Alice, tipo assim, cada um dormia num quarto. Então, Eu com o ali, Ravi recém-nascido. às vezes, depende da hora que eu chegava, alguma coisa, a Alice pequenininha, e papai, eu tinha que dormir, acordar, dar banho e tudo, e o Ravi ali, cara. Foi Consumiu verdade. muito, né? Foi acho que quando que a gente ficou ainda mais ligado, né? Eu e a Liz, né? E agora a Steph falou assim, nossa, mas você era puxar saco da Liz e tal, mas teve essa ocasião. A gente ficou muito tempo juntos, cara. E aí agora já dividimos.
Acho que tem um ponto, a gente falou aqui no ambiente dos nossos familiares, né? Que já aprenderam, né? Tem aprendido com a gente. Só que tem uma situação que eu passei com a Cecília em uma padaria uma vez, que eu cheguei lá, a gente sempre tem o costume de sair sem a Camila, né? Sempre a gente faz alguma coisa. E aí eu cheguei na padaria, a atendente falou, são só vocês dois? E aí ela insistiu de novo. Do tipo, cadê a mãe, né? Uhum. Não vai vir mais ninguém? É só vocês dois mesmo? Você com essa menininha aqui e só? E aí eu insisti, dizendo, eu entendi o que ela quis dizer, mas eu não levei a mal. Mas pra mim ficou nítido. Então, uma atendente de uma padaria, e isso acontece todos os dias, também quando eu saio com as duas meninas. Quando eu vou ao mercado com as duas meninas. Caramba, cadê a mãe, né? Tem uma supervalorização do pai sozinho, né? Que você não vê. Essa comoção, assim, ninguém tá nem aí se a mãe tá sozinha com 3, 4 crianças. Agora, se é um homem, Exato. como a sociedade põe num pedestal, né? Assim, de tipo, nossa, olha, ele tá fazendo mercado com as 2 filhas. Como ele consegue, né? Então, são muitos olhares que eu tenho até hoje, do tipo de estranheza, assim. É muito comum. E não deveria, né? Não deveria. Exato. Mas acho que eu, Diego, a gente tem que seguir, né? Seguir fazendo aquilo que a gente tá fazendo para que o entorno ali compreenda. Isso mesmo. E vocês já tiveram alguma dificuldade, assim, do ponto de vista da comunicação no casamento, né? Então, de repente, a Stephanie estar esperando alguma coisa e você não entender, fazer do seu jeito e depois ter uma desavença. Todo dia. Não a desavença, mas o resto tudo. É raro, mas acontece muito. A desavença é... Em que momentos vocês acham que isso mais acontece? Eu acho que nós temos estilos totalmente diferentes, desde casar, desde de casa, né? Ela é muito organizada, eu já sou um pouco mais... Então, eu acho que a minha história com a dela, a gente se junta e às vezes ela fala, você vai ficar com as crianças? Mas eu fico mesmo. Com quantas que você quiser, eu fico. Mas não queira que eu seja igual a você. Mas esse dia ela teve um almoço com as amigas dela, aí uma amiga dela falou: Não tinha com quem não deixar tinha que me deixar, a filha. manda E pra aí, cá também. A gente ele fica com ficou 2, com 3, com com o 4. tio da recreação lá. Com 5. Sai, né? Mas assim, não quer chegar aqui e tiver a casa organizada, a louça lavada e roupa estendida. Porque Aí a é mulher. com você, né? Não, a mulher é um nível a mais que nós, né? A gente pode, isso aí é certeza. Então ela acorda, ela faz milhões de coisas. Eu gosto de acordar e fazer, cara, meu devocional, fazer minhas coisas. Às vezes eu tenho que falar, Steph, para um pouco, senta aí, meu, faz. Você acabou de. Entendeu? Então, assim, aí eu acho que ela tá se acostumando já, né? A gente não entra em desavença por causa disso, a gente acaba entender um ou outro. Mas é muito diferente o nosso jeito de fazer as coisas. Com as crianças, tipo, mas isso foi um trabalho que eu tive. Eu li muitos artigos sobre essa coisa de deixar o pai ser pai, né? Porque eu sempre tive um companheiro maravilhoso. Só que é isso. Eu tinha que trabalhar de que assim, a forma que ele vai fazer, ele vai entender qual é a melhor forma. Vai ser feito. E eu, acho que por ser um pouquinho controladora, eu queria que fizesse dessa forma, colocasse, vamos isso desse lado, aquilo daquilo e tal. E ele não, cara, ele chega no... Você entende, né? Ele chega no resultado final ali, eu sei. Fala, ele fica com... Cara, tranquilamente. Mas é isso. A casa vai estar bagunçada, eu vou dar o vai lanche estar na hora que eu acho que vou dar o ele... lanche. Eu vou fazer... Ela não, ela quer falar, o lanche é 2 horas. Ela quer parar o mundo pra dar o lanche 2 horas, entendeu? Eu estou, né? Gente, se vai comer 2h40, pode dar o lanche 2h40. Deixa aí. Ele vive mais leve, não. eu falo, eu brinco, né? Os amigos falam, o Diego vai viver uns 200 anos. Certeza, assim, que ele vai viver uns 200 anos. Porque é isso, ele leva isso, cara, a vida tranquila e no ritmo. E não que ele não se preocupe, mas ele Sou muito básico, acho. ele absorve de um outro jeito, né? A demanda. Eu me preocupo com as coisas muito básicas. Se tem que comer, tem que comer. Eu não me preocupo o que tem que comer, que horário tem que comer, como vai ter que comer. Se é a mãe ou a Steph. Não é todas as mães também, né? É igual, tem que viajar. A Steph tava viajando, tava com as crianças. Agora foi viajar, ficou 3 dias fora. Eu fiquei com as crianças
de boa, 3 dias, cara, né? Uhum. E foi muito gostoso, mesmo. 100%. 100%. E Cuidado. pra mim, tipo, de boa. Vamos viajar. Não, eu penso, tipo, toalha, uma roupa. Não, ela vê previsão do tempo, ela vê não sei o Claro. quê, ela vê... É um nível hard de pensamento. Eu falei, mano, eu preciso só ir viajar. O que elas precisam? É água? Roupa, tal, coloca aqui na mala, vamos embora, gente. Eu falei, mano, aí a gente brinca, a gente fez essas separações até pelo dia a dia. Eu falei, mano, não tem como eu arrumar uma mala de viagem, cara. Uhum. A Tem gente, como? Tem, mas vai faltar um monte de coisa, né? então a gente tem assim, ele é muito bom em várias Milhões, né? coisas, eu sou boa em outras coisas. Se Então, complementa, cada um gente. tira o seu melhor mas Eu acho que é isso que falta, às vezes, no casais. Porque, às vezes, o que completar, fez um né? jogar o outro é um entender o que o outro faz De bem. melhor. Agora, o problema é que aí você vai falar isso aí, agora tem uns casais, mas o marido não faz nada bem. Eu falei, mano, aí ferrou. Alguma coisa ele tem que fazer bem, né? Alguma coisa as pessoas fazem bem, gostam do que fazem. Nem que foi as coisas mais... Então, deixa a pessoa fazer bem aquilo lá, é entender. Mas eu acho que antes do entender vem muito julgamento antes, né? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Aí mal entendeu, ou não faz questão de entender. Ou deixar o outro fazer do jeito dele também. É isso, pra mim foi isso, eu trabalhei Né? isso, cara. É. Ele tá fazendo, eu tenho que deixar ele fazer, tá tudo bem. Eu trabalho isso ainda até hoje, tá? Uhum. Mas funciona, né? E dá certo. E você? Mesma coisa. Assim. Bom, uma listinha sempre ajuda, né? Então a Camila fala, faz uma lista que eu vou seguir sim. Mas eu acho que a gente tem sim umas questões que a gente trata, né, no dia a dia, mas é muito disso. Eu consigo fazer do meu jeito, tem certas coisas que eu não vou fazer nem perto de como ela faz. Então, pendurar uma roupa com um prendedor em específico do lado X, né? Isso eu Nossa, eu falei, poxa, mas, né? algum tempo ensinando. Não, mas isso é um nível a mais, hein? O que eu penso é Não. colocar a roupa no lugar, ela precisa estar seca. Não, mas fica torta. Tá vendo? Aí já é toque, mano. Aí é toque. Não, Aí pra não passar depois. Mas acho que é isso. É entender o quanto tem que ser feito. É sempre pedir e falar, poxa, então me dá uma lista aí que eu vou seguir essa listinha e vamos. O que a gente vamos faz se muito entendendo. é lista, né? É. Assim, manda no WhatsApp. Aí eu falo assim, fique atento a essa orientação. Isso. Aí eu falo, que hoje mesmo foi isso, né? Eu falo, você vai lá nesse lugar, vai ser assim, você entra assim, vai ter uma pessoa, né? Pra sair... Script completo. Isso, completo. Eu sou bom em Isso é executar listas, comunicação. sabe? Sou bom. Gente. Não tem muito erro, desde que o casal saiba se comunicar, né? É verdade. Exatamente. É verdade. Agora tem uma coisa interessante, assim, pra gente caminhar pro final. Acho que é importante falar sobre a questão do empreendedorismo e da questão da paternidade. O quanto algumas facilidades de você ser um empreendedor ajudam, né, numa rotina em que a sua paternidade seja mais ativa. Então, eu queria que vocês falassem um pouco disso, porque da nossa parte, a gente fala que a gente tem qualidade de vida, né? O que é qualidade de vida? A gente poder ir no parque um dia pela manhã, esse dia ser o meio da semana, ou então almoçar ou jantar fora quando a gente quiser e não precisa ser sábado ou domingo. A gente tá realmente todos os dias na mesa tomando café da manhã juntos. 3 vezes na semana a gente consegue almoçar todo mundo junto. Então, essas coisas para nós fazem completa diferença na criação dessas crianças. Que também vai durar pouco, né? Não sei daqui quanto tempo eles vão estar tendo uma vida mais independente, mas isso é o que a gente quer que fique marcado, porque é o que eles vão levar para a vida inteira, né? Então, hoje mesmo eu vi uma coisa assim, que quanto mais você sai com seus filhos, mais eles sabem se comportar em sociedade, né? Sabem se colocar à mesa, esperar, enfim. Então, para nós, o empreendedorismo, ele serve para isso, para a gente também conseguir equilibrar a criação dos nossos filhos, né? E como a gente faz isso? E para vocês, como que é? Vocês que gostam bastante de viajar. Eu acho que facilitou demais, né? Mas assim, não é o empreendedorismo, é igual a gente voltou nos tópicos anteriores, é você querer. Né? Porque tem muito empreendedor
Que não que não faz questão. Ele Entendeu? De conseguiria, estar mas com os não filhos, prioriza, né? Então, assim, tem um funcionário hoje que bate um cartão que vê mais o filho do que o empreendedor. Uhum. Entendeu? Acho que o primeiro passo é querer. Tanto um ou tanto o outro, né? Precisa realmente querer ali fazer, tomar café com a família, querer ou almoçar ou jantar, etc. Esse ano a gente teve algumas mudanças de escolas e outras. Eu falei para a Stephanie, eu tive, graças a Deus, o pensamento. Eu falei, eu vou fechar a minha agenda de manhã. Eu só trabalho depois da 1 da tarde. Uhum. Que é quando ele leva as crianças Eu para a levo escola. as crianças na escola. Praticamente todos os meus compromissos são de tarde. Uhum. A partir da 1h15. Que eu deixo eles lá 10 para 1. Então 1h15 eu consigo estar em algum lugar. E fechei. Mas assim, eu fechei com o pensamento, falando, é isso que eu quero e é isso que eu vou fazer. Não é talvez se eu vou conseguir, ou vou ver minha agenda. Ou foi, não, a minha agenda de manhã tá fechada, não tenho nada para fazer e liberei a agenda da Stephanie. Então, se ela quiser ir treinar, quiser fazer a unha, se quiser ir trabalhar, se quiser, ela vai. Ela tem o compromisso de buscar as crianças, eu levo as crianças e a gente, graças a Deus, né, Se encaixou assim, se né? encaixou, Funciona né? assim. Não, mas eu entendo a questão do lugar de privilégio que a gente tem de, por exemplo, a gente, por ser empreendedor, a gente consegue, temos os compromissos, mas a gente tem uma flexibilidade de adaptar, né? De encaixar ali para estar mais tempo com as crianças. E isso é nossa prioridade. Então, assim, o café da manhã é a refeição que a gente faz todos os dias juntos ali, né? O almoço tem dia que sim, tem dia que não, porque aí às vezes eu vou mais cedo, né, pra rotina do escritório, ele fica lá com a demanda das crianças, organizando para levar. Mas é o priorizar esses momentos, né? Que é isso, a gente sabe que para um. É intencional, né? Para um colaborador nosso mesmo, a gente trabalha num ramo que o pessoal trabalha muito. Cara, é muito, assim, às vezes são mais de 12 horas por dia. E é sempre nas conversas que a gente tem, né? Eu sempre falo, não é você usar de muleta, eu trabalho, cara, 12 horas por dia. Não, que dia que a sua folga é segunda? O que você tá fazendo com seus filhos? Qual é o tempo de qualidade que você tá tendo nessa segunda-feira? Você tá se dedicando, você tá por inteiro com seus filhos? É isso, é não usar de desculpa porque eu trabalho CLT de X a X hora, eu não consigo levar, eu não consigo buscar. Então, não é sobre isso, né? É sobre você realmente ter tempo de qualidade ali dentro da sua realidade. É só um dia na semana que eu tenho, então, cara, se entrega por inteiro ali naquele dia, né? Então, a gente entende que a gente tem esses privilégios aí de conseguir encaixar, né? A minha linguagem do amor realmente é tempo de qualidade, então eu sou a louca das viagens, eu sou conhecida assim no grupo, né? Eu adoro. E eu acho que isso é muito valioso, viver esses momentos em família é muito, muito valioso, assim. A gente volta cansado, né? Porque quem tem filho pequeno sabe que volta cansado. Mas a bagagem que a gente traz, a oportunidade que a gente tem de estar com eles, de fazer coisas com eles ali, é tão incrível, né? Toda viagem que a gente volta em família, a gente volta com a sensação de que a gente precisa fazer isso mais vezes. É muito bom estar em grupo, é muito bom estar em bando, a gente adora também, mas quando estão só nós 4, tem um quê especial, assim, né? Muito gostoso. Eu acho que é legal também, você estava escutando o Paulo Júnior, né? Ele falou, né? Ele estava tendo um podcast e perguntaram para ele sobre a educação, escola e etc, né? Ele falou assim, você tem que começar a quebrar esses paradigmas que colocam na sociedade, né? Tipo de escola, de prova, disso e aquilo, né? E aí ele falou, aí o cara falou, mas como a gente faz isso? Eu falei, mano, quando você coloca numa escola boa, chique, eles prendem seu filho lá. Aí quando você vai buscar mais cedo é uma luta, né? Tem que mandar recado pra não sei quem, pra diretora, tem que falar pra... Se essa, às vezes você consegue tirar seu filho mais cedo da escola, dependendo da escola, né? Que é aquela loucura. Ele falou, você tem que tirar seu filho da escola e vai viajar com ele, igual até esse dia não, mas depois desse podcast, então vamos pro Ceará agora, dia 19 de junho. Vai quebrar 7 dias da escola das crianças. Mas não é falando que a escola não tem importância. É para justamente não ficar aprisionado no que a sociedade coloca. Fala, cara, seu filho tem que ir ali, você não pode fazer isso. Não, por que eu não posso? Meu filho vai começar a nascer com o entendimento que quem manda nele é a sociedade de novo, ele tem que trabalhar, tem que estudar de segunda a sexta, ou tem que trabalhar de segunda a sexta, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A gente tem que tirar nosso filho da escola, mas porém mostrar esse lado. Sim.
esse lado de família. Fala, você tá saindo, mas a gente vai fazer uma viagem assim. E ali você ensinar seu filho, né? Porque a escola ensina ele a aprender algo. Uhum. E você também se ensina ele a aprender algo. Ele vai estar aprendendo alguma coisa com você. E ele vai estar vivenciando isso com você, né? Uhum. Então Sem dúvida. é muito legal. Quando você coloca essa visão, né? Porque se deixar, a gente se aprisiona de novo. E aí você vai perdendo tempo. Porque o quê? É só sábado e domingo. Uhum. É só sábado e domingo. De repente, amiguinho de escola, aniversário no sábado. Você tem só domingo. Ah, domingo tem igreja. Só domingo à noite. Oh, no outro dia é segunda. Uhum. Acabou. Uhum. Você não tem mais nada. E aí vai passando. No nosso caso, né? Os nossos pais são comerciantes, têm empresas, meus pais são tapeceiros e eu cresci dentro de uma tapeçaria, envolvidaço ali na rotina de uma tapeçaria. Então, o empreendedorismo nos proporciona esse tempo de qualidade com as crianças e tudo mais, com os filhos, Uhum. mas também tem dia que é uma loucura, né? Você conseguir atender tudo, todas as demandas que você tem que atender, responsabilidade, mais a rotina com o filho, nossa, a gente tem que se virar em se transformar em 13 em algumas horas. Uhum. Tem dia de manhã que a gente fala, nossa, hoje não vai dar certo. Mas dá certo. Dá certo. Então, eu acho que o principal objetivo, o legado ali que a gente tenta trazer isso para elas, é que elas têm que se envolver sim no dia a dia do trabalho, faz parte da rotina, elas têm que ter responsabilidade, elas nos ajudam também no trabalho. Outro dia, voltando da escola, eu falei alguma coisa para Cecília, eu falei que, fiz uma frase, o seu Icatepsi. Ela falou, não é meu, é nosso. Uhum. Falei, puxa, é verdade, Cê, é nosso E ela Icatepsi. fala que ela é a coordenadora. Eu sei de tudo que está acontecendo lá, Olha, você vê? gente. Então ela já se coloca numa posição que é nosso, é o que a gente está construindo. Então não tem que também separar, né? Não, peraí que eu vou tratar algumas coisas do trabalho aqui, você não precisa A gente saber. faz tudo junto. A gente sempre traz para elas, para o nosso dia a dia. De uma forma lúdica, é claro. Sim. Exato, Mas estão lá claro. participando. Eu acho que o empreender também, quando a gente começa a entender de uma forma mais humanizada, Uhum. a gente tem também um peso do empreendedorismo como pai. Porque a gente tem uma cadeia abaixo de nós, né? Que a gente precisa estar cuidando. Né? Sim. Então, nós hoje tem quase 50 funcionários. Uhum. Então, querendo ou não, às vezes a maioria pode pensar. Ou algumas pessoas, mas o cara é empreendedor, tem isso, mas tem aquele peso no fundo de responsabilidade de falar, cara, se alguma coisa eu fizer e não dar certo, ou isso, aquilo, cara, e se eu precisar fechar uma empresa, aonde que vai essas 20 pessoas, cara? Uhum. Onde vai essas 25 pessoas trabalhando numa casa só nossa? Entendeu? Como que as famílias deles se sustentam? Como que eles fazem? Então a gente começa a inverter alguns valores, começa a tirar o que a sociedade coloca a briga entre funcionário e colaborador, começa a entender como pai, desde do empreendedorismo e como também na sua família. Eu acho que os dois, se a gente começar a entrelaçar, tem muitas coisas em comum, né? E a responsabilidade eu acho que é muito grande, cara. Eu tenho, às vezes eu não me mostro esse peso, né? Normalmente a gente que é empreendedor é um pouco mais forte e tal, a gente não precisa, mas assim, no fundo, eu tenho essa preocupação, né? De falar, cara, eu preciso mostrar um resultado, eu preciso continuar dando um resultado, porque até quando nós vamos, até quantas pessoas dependem de nós, até quantos filhos se alimentam de nós, né? Então, Sim. é gratificante, é honroso para nós, mas é igual a gente sempre fala, né? As pessoas precisam também buscar e compreender isso. Porque também não é todo dono de empresa que pensa para ele visa o lucro ali no final. Sim. E Cara, a as empresa tá pessoas dando, as depois. pessoas estão ali, elas estão ganhando para trabalhar e acabou. Uhum. Né? Tá muito fácil, né? Uhum. Então a gente teve essas viradas de chaves aí que estamos construindo algo, acho que muito mais leve, muito mais gostoso, né? Sim, faz Com toda a diferença. muito mais aonde chegar ali. Uhum. Pra gente encerrar, o que vocês diriam para os pais contemporâneos? Qual recado vocês deixariam para eles nesse mês dos pais? Poxa, Começar aí dentro. começa agora. Nossa, eu diria que você tem que seguir ali
acreditar neles no primeiro momento. O Diego, ele falou uma coisa muito importante, é querer, né? Eu tenho que querer ser pai. Uma vez que eu tenho essa responsabilidade, eu acreditar que eu consigo, que eu posso. E muitas vezes eu tenho que ignorar os olhares atravessados ou as opiniões que estão bem perto da gente, no sentido de conseguir fazer do seu jeito, mas fazer. Porque eu acho que com o dia a dia a gente consegue, eles vão conseguir, nós vamos conseguir se destacar e criarmos um grupo onde um pai de fato consegue apoiar o outro. Eu acho que é um caminho que eu vejo que é um pouco, a gente só vê um aqui e outro ali, não é ainda um consenso, mas eu acho que tão breve eu acho que a gente vai conseguir sim. Então eu digo acreditar mais em si e ter coragem de fazer e aprender no dia a dia, dar a cara a tapa, sabe? Eu acho que é nesse sentido. Eu falo que eles precisam ser pais. Eu acho que ser pai é você colocar a expectativa zero, né? Normalmente às vezes as pessoas querem fazer e querer que a mulher elogie, ou que fulano elogie, que ciclano. Ai, que bonitinho, ele troca a fralda, né? Cara, ninguém precisa te elogiar, nem precisa fazer, porque quem tá perdendo vai ser você se você não fizer. Né? Então eu gosto muito do Piaget lá, ele fala, cara, começa a contar as primaveras, cara. Porque são uma primavera por ano, aí você começa a ver, você fala, não, são só 12 primaveras até os 12 anos. Então são 12 verões, são 12 outonos. Então, quando você começa a colocar, igual a dali, já passou metade. Eu tenho poucas primaveras ainda para ficar com ela, né? E aí você começa a raciocinar, você fala, realmente, e quem não ser pai agora, ou quando que tem o privilégio de seu filho nascer e ser pai, eu acho que aí, para virar o jogo depois, é um pouquinho mais complicado, né? E aí não volta atrás o tempo. E aí pode ser pai, mas não vai ser o pai, às vezes, que ele poderia ser no começo, né? E assim, pode carregar aquela mágoa, né? Aquela tristeza, eu acho, de caramba, eu tive a oportunidade ali e não fiz, né? Mas é isso aí, é querer, é acreditar, contar as primaveras e ser pai. E ser pai. Aproveitar o privilégio de ser pai. É isso aí. Que é um privilégio mesmo. É um privilégio. Bom, da minha parte, agradecer o pai dos meus filhos, que é maravilhoso. Não vou ficar fazendo propaganda. A gente pegou a dica aqui, né? Você viu? É muitas propagandas, mas às vezes eu fico pensando, né? Aí entra um pouco da romantização, mas eu não tenho como não fazer isso sem romantizar. Porque se eu sou uma mãe boa, né? Se me consideram como uma mãe bacana ali, presente com as filhas, é porque eu tenho um pai muito bom, né? Um companheiro de verdade, um parceiro que não me ajuda, mas divide tudo, né? Sim. Muito obrigada. Imagina. E não poderia passar essa vida sem gerar um menino pra aprender com você. É Então, isso aí. Deus sabe o que faz, né? Exatamente. Tá vendo? Vou ensiná-lo. Gente, obrigada. Obrigada a vocês. Vocês podem falar das unidades do Manza. Fazer o merchan faz o agora? merchan. Claro. Vou deixar Fiquem à pro CEO da vontade. empresa fazer o merchan. Claro. Então, nós somos, né, sócios na vida e nas empresas das unidades do Manza, né? Tem o Manza São Bernardo, que é a primeira, é a matriz. Tem o Manza São Caetano também, né? Que a gestão é feita pelo Manuel e pela Mercedes, que são os pais do Diego. Então, o Grupo Manza é um grupo familiar, né? Mas o mais novo filho de empresa é o Guilherme, que fica em Santo André. Delícia. Que é muito especial também, é um projeto do coração, que é incrível. Acho que pode ser pauta de outro assunto, né? Com certeza. Mas fica o convite para todo mundo conhecer. Quem não conhece, né? Conhecer. E vai ser um privilégio receber vocês lá. É isso. Obrigada, gente. Obrigada a vocês. Obrigada por serem referência, demais. inspiração. É recíproco, né? Que vai ficar rasgando seda aqui, um casal pro outro. E o bebê não parou de mexer um minuto. Viu? Aqui, Ele tá gostando do papo. Tá. Acho que ele adivinhou. Você é paizão. Este foi o 9º episódio do Icatepsicast. E se você está assistindo e gostaria de nos patrocinar, entre em contato que nós ficaremos muito felizes em respondê-los. Até a próxima!